Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês como fazer essa pecinha aqui, que é um kit apagão, onde você pode guardar a vela e o fósforo e pendurar na sua cozinha e ter sempre um lugar bem fácil, de fácil acesso para você colocar. Então aqui, ó, essa peça eu posso colocar 2 velas, tá? E ainda cabem também 2 caixinhas de fósforo. E colocar na cozinha sempre que precisar, sempre que faltar energia. E ter essa peça na sua cozinha também como uma peça decorativa, tá? Então vou aqui ensinar para vocês como é que vocês vão fazer essa pecinha. Então, gente, para fazer essa peça eu vou utilizar 2 retângulos, tá? Nessa medida aqui de 20 centímetros por 23. Então, eu vou cortar uma medida dessa, que vai ser para o nosso bolsinho. Eu vou cortar uma outra medida, que vai ser as costas da nossa peça. Outra medida dessa no tecido, que vai ser o tecido da frente. E vou cortar também na manta. Então, eu já fiz aqui esse metalaçado, né? E essa vai ser a frente da nossa peça. Então, o que é que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou pegar esse bolsinho aqui e fazer uma costurazinha aqui, dar um pesponto. Que tanto pode ser uma costura reta, como pode ser também uma costura para quem tem pontos decorativos, tá? Então, eu vou lá costurar e já volto pra gente montar a peça. Outra peça que eu vou fazer agora vai ser essa pecinha aqui, que é o que vai segurar o nosso suporte na parede. Então, eu peguei aqui um pedacinho de 15 centímetros por 5. Então, dobrei com ferro, dobrei ao meio, depois dobrei ao meio novamente e fiz isso. Então, agora eu vou passar uma costura desse lado e uma costura desse outro. Pronto, feito essa pecinha, com o bolsinho também já preparado, vejam, tá o bolsinho aqui inteiro. Então, eu peguei pelo lado direito e passei esse pesponto. Então, agora a gente vai montar nossa peça. O que é que eu vou fazer? Primeiro aqui, eu vou colocar o bolsinho nessa região aqui e vou passar uma costura de segurança aqui em volta, tá bom? Vou fazer essa costura e já volto. Para facilitar, eu gosto de colocar esses clipezinhos de papel, tá? Mas pode ser também daqueles clipes de fazer patchwork, né? Que já vendem casas próprias para isso, mas infelizmente eu não tenho. Como eu não tenho, eu coloco esses clipezinhos de papel e dá super certo. E também, se você quiser, pode simplesmente alfinetar. Mas eu acho mais fácil usar esse tipo de clipe. Então, aqui eu vou passar só uma costurinha de segurança aqui em volta, para facilitar posicionar melhor quando eu for fazer a montagem. Então, feita essa costura aqui de segurança, eu vou marcar agora o local dos bolsinhos. Então, eu vou colocar aqui uma velinha, 2 velinhas, que eu vou querer 2 bolsinhos para velas, e a caixinha de fósforo. Então, eu percebo que essa medida aqui vai ser uma medida que dá suficiente para colocar a vela sem problemas. Então, aqui dá aproximadamente 4 centímetros. Então, vou fazer uma costura com 4 centímetros, contar mais 4 centímetros e vai ser o bolsinho seguinte para a segunda vela. E aqui vai ficar o espaço onde eu vou pôr a caixa de fósforo. Então, vou fazer essas costuras e já volto. Pronto, passei as costuras aqui, 4 centímetros e 4 centímetros, então vejo, cabe uma velinha normalmente, sem nenhum problema, sem aperto, e cabe até mais de uma caixinha de fósforo, tá?
Então agora a gente vai fazer a montagem dessa peça, tá? Então eu peguei aqui o forrinho, deixa eu cortar aqui essas costuras. Lembrando sempre de nesse comecinho e nesse finalzinho dar um retrocesso para a peça não ficar se soltando, tá? Pronto, agora eu vou pegar aqui o lado da frente e eu vou pegar aqui esse tecidinho que eu já fiz e eu já marquei. Então, marquei no tecido, nas costas desse tecido, pelo avesso, e vou colocar aqui, ó, frente da peça com o tecido da frente das costas. Então, direito com direito, coloca aqui, posiciono bem essa pecinha. Então, como que eu desenhei isso aqui? Eu fiz uma reta de um lado, a reta de outro, a parte da frente, fiz esse traço e eu quero ele arredondadinho nos cantos. Então, como eu não tinha régua para fazer esse arredondado, o que é que eu utilizei? Utilizei aqui essa fita crepe, então coloquei aqui nesse espaço, coloquei aqui e desenhei. E agora eu vou fazer a costura exatamente nos locais onde eu demarquei. E eu vou deixar aqui um espaçozinho, pode ser de um lado ou do outro, ou até no fundo, na parte de baixo, vocês que preferem. Eu vou deixar aqui do lado uma parte que vai ficar aberta para eu poder conseguir desavessar essa peça, tá bom? Então, para costurar melhor em cima dessa linha que eu demarquei, vou colocar aqui, ó, o lado direito voltado para o lado direito. Então, para facilitar, eu vou pegar aqui meus clipezinhos de papel, segurando o tecido. Quem quiser pode alfinetar, sem problema nenhum. Bom, só verificar se essa costurinha aqui ela vai ficar retinha. Deixa eu até retirar aqui novamente. Se essa costurinha ela vai ficar bem paralela ao bolsinho, para o bolsinho não ficar torto, né? Pronto, então vou fazer essa costurinha, começar aqui. Então vou subindo, passando bem devagarzinho nessa região da borda, fazendo bem em cima da linha para não ficar torto. Venho seguindo até aqui e chegando aqui nesse pontinho eu vou parar, deixando um espaço de aproximadamente uns 4 dedos para que eu possa reverter a peça, tá? Lembrando sempre de dar um pequeno retrocesso nessa parte e um retrocesso aqui e já volto para mostrar para vocês como ficou. Pronto, então eu fiz a costura, aqui, ó, passando bem rente, bem em cima da linha que eu tracejei, pra ele ficar bem certinho, tá? O bolsinho tá pra dentro, aqui a parte de trás. Então agora eu vou recortar, tirando os excessos do tecido, tá? Lembrando, nessa parte aqui, que é a parte que eu vou virar e depois eu vou costurar, eu não vou retirar esse excesso de tecido, tá bom? Então, vou começar aqui. Aqui eu sempre, nas pontinhas, eu sempre faço esse tipo de corte, tá? Pra quando a gente for desvirar a peça. Pronto, feito isso, passada essa costura aqui, por essa abertura, eu vou desvirar a minha peça, tá? Por essa aberturinha aqui que a gente deixou. Acabei desvirando aqui porque eu esqueci de uma coisa, esqueci de colocar a tirinha que eu fiz para fazer como suporte. Então, como é que eu vou fazer ela? Com a peça ainda desvirada, eu vou fazer isso. Vou dobrar, colocar aqui, ó, costura com costura. Então, deixo aqui a pecinha bem dobradinha. E aqui eu vou fazer um pequeno repique, tá? Um pequeno repique nessa peça, só para indicar para mim onde é o meio. Com esse meio, eu vou descosturar aqui um pouquinho, porque eu acabei de ir costurando essa peça, que não era para ter costurado. E vou descosturar um pouquinho aqui nesse meio.
Só a ponto de levantar essa pecinha. Pronto, só o suficiente a ponto de passar essa pecinha. Então aqui eu vou fazer isso, colocar essa pecinha aqui encaixada, tá? Pra dentro. Colocar ela pra dentro. E aqui eu vou passar uma nova costura, deixando essa peça aqui, ó, bem rente com o meio, no repiquezinho que eu já dei. E passo essa costura novamente, ok? Pronto, e agora desvirei minha peça novamente, corrigi o erro que eu tinha feito. Então, preguei aqui, ó, bem certinho aqui no meio. E agora, para eu ajustar, passei a ferro para assentar as costuras direitinho. E agora, o que é que eu vou fazer? Isso aqui ficou para fora, não vai ficar para fora, obviamente. Então, eu vou dobrar isso aqui para dentro, ajustar a costura com essa parte, tá? Então, fica bem aqui assim. E para ficar tudo igualzinho e essa costura embutida, eu vou passar um pesponto em torno de toda a peça, que vai ajudar a assentar ainda mais a costura. Então, eu vou começando por aqui, fechando essa parte e passando em todo o entorno, até fechar toda a minha peça novamente, ok? Prontinho, feito essa costura, feito o pesponto em volta, está aqui pronta a nossa peça. Então, se você quiser, você pode usar como o kit apagão, que foi o objetivo dessa peça, né? Colocar as velinhas e aqui colocar as caixas de fósforo. E aqui eu penduro na minha parede e sempre que faltar energia eu vou saber onde é que tá a vela e o fósforo e não tenho mais nenhum problema. Mas se você quiser, você também pode usar essa peça de outra forma. Você pode aqui, ó, colocar uma cadernetinha, um bloquinho de anotação. E aqui você pode usar como um porta-canetas. E aí você tem na sua cozinha um porta-recados.